Materiais necessários para a gente trabalhar: uma folha de caderno grande, uma folha A4 e um lápis preto ou lapiseira, borracha e apontador, e a calculadora para fazermos os cálculos. Antes de iniciarmos os cálculos para a folha de pagamento, nós precisamos conceituar e ter bem claro o que é salário e o que é remuneração, pensando na remuneração final. Se eu perguntar para você, o que é salário? Qual é o seu salário, então? Você vai me responder um valor. Se eu perguntar para você, qual é a sua remuneração final? Será que você vai me responder o mesmo valor? Eu acredito que sim. Porque nós usamos esses dois termos como sinônimos, mas a partir de hoje não serão mais. Salário é o seu salário base, é o valor que você foi contratado. Por que valor você foi contratado? Vamos supor que foi por R$ 1.200. Então, esse é o seu salário. Mas você percebe que mensalmente esse valor diferencia um pouquinho. Geralmente ele fica lá na casa dos 1.300, mas às vezes vai a 1.500, a 1.800. O que está acontecendo? Supondo que você tenha 2 filhos menores de 14 anos, esse seu salário de R$ 1.200, ele está dentro da cota do salário família. Então, todo mês você tem 2 filhos e você tem 2 cotas, um para cada filho, de salário família. Mesmo assim, varia um pouquinho. Varia um pouquinho, porque tem mês que você faz hora extra, tem mês que você não faz. Então, isso é a remuneração. Para quem ainda recebe insalubridade, periculosidade, vai somando aí na remuneração. Então, só para a gente recapitular, salário base é aquele valor que você sabe que você vai receber todo mês. Pelo menos isso, fazendo ou não fazendo hora extra. E a remuneração é acrescido a esse salário outros benefícios e outros valores, como, por exemplo, as horas extras. Fez hora extra, temos que calcular o descanso semanal remunerado sobre essas horas extras. Por isso que vamos ter uma remuneração maior que o salário. E o que é a recompensa, então? A recompensa pode ser financeira e não financeira. Ela pode ser o pagamento de um curso para você, uma viagem, naquela linha de prêmio, você atingiu a sua meta e ultrapassou muito a sua meta. A parte de treinamento, de pagar uma parte da sua faculdade e também a parte afetiva, a questão de valorização do funcionário, os elogios. Por isso que a recompensa pode ser financeira ou não financeira. Então, a sua remuneração final é a soma do seu salário base com os seus itens que são acrescidos na sua remuneração e ainda questões relativas à recompensa. Então, quando a gente fala remuneração, a gente tem aqui um bloco para a construção de um plano de remunerações. Se a gente olhar lá embaixo, o que nós temos em cinza? Segurança, incentivos, benefícios e despesas. O que é o seu salário lá, a sua segurança? É aquele 1.200 do exemplo anterior, que você tem certeza que pelo menos isso você vai receber. Lá no final, a última coluna é despesas. Imagina, você vai pela empresa fazer um curso em São Paulo. As passagens, a estadia, a sua alimentação vai ser paga pela empresa. Então, ela vai ressarcir esses valores para você. Ressarcir ou antecipar, dependendo da situação. A questão dos benefícios, quem tem carteira assinada tem férias pagas. Você trabalha na empresa em Gaspar e tem uma reunião em Blumenau, outra em Rio do Sul, e a empresa disponibiliza carro da empresa para você. Então, tá aí, mais um benefício. A questão do seguro, o seguro-saúde, estamos aí num benefício que não é obrigatório. Despesas de locomoção, o vale-transporte. Outras empresas colocam um veículo para buscar os funcionários e assim vai. São N benefícios que poderemos ter. E a questão do incentivo?
O primeiro item que nós temos aí no quadro embaixo são as comissões. Os vendedores. Há vendedor que trabalha com salário puro, então ele não tem comissões. Enquanto que outros trabalham por comissões, só comissões. E ainda tem um terceiro grupo que tem um salário base mais as comissões. E aqui nos incentivos estão as contas de adiantamento, as bonificações e as participações nos lucros no final do ano. Dando sequência, vamos então para a nossa folha de pagamento. Nossa remuneração final, o nosso salário líquido. Como é calculada essa remuneração final? Bem simplesinho, vencimentos menos descontos. O que nós vamos estudar na linha dos vencimentos? Salário base, insalubridade, periculosidade, horas extras, descanso semanal remunerado. É isso que significa DSR. E salário família. Já na parte dos descontos, nós temos o INSS, o imposto de renda, o vale transporte, adiantamento e faltas. Essa é a nossa pauta para estudar folha de pagamento, vencimentos menos descontos. Com relação ao vencimento, precisamos também esclarecer que nem todos os valores do vencimento são tributáveis. Então, a gente tem também um vencimento tributável. Se você olhar ali na tabela de incidência do desconto, você vai ver que nos valores de salário família, a empresa não pode descontar da sua folha de pagamento INSS e também não pode descontar imposto de renda. E quando ela paga para você o FGTS, ela também não pode descontar. Já periculosidade, insalubridade, horas extras e o descanso semanal remunerado, nesses valores você vai ter sim na sua folha de pagamento o desconto de INSS e de imposto de renda. Você já viu essa tabela? Quer aprofundar a tabela? Os valores e os benefícios, a lista é muito maior. Aí vem, adiantamento, professora, tem desconto de imposto de renda? Não tem. De férias, tem ou não tem? Como funciona? Por que às vezes tem, às vezes parece que não tem? Aí embaixo dessa tela você tem o endereço com uma tabela completa sobre a incidência de INSS, FGTS e imposto de renda. Aproveite para dar uma olhada nela. Então, os nossos exercícios, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar bem devagar, funcionário por funcionário. Então, a gente precisa montar uma folha para a anotação dos resultados, porque nós vamos simular que você trabalha no departamento pessoal de uma empresa e que hoje saiu a folha de pagamento. E alguns funcionários vão lá conversar com você porque eles acham que a conta não está certa, que o pagamento não está certo, que o salário não está certo. E aí, como é essa folha? Dê uma olhadinha. Numa folha A4 ou na sua folha de caderno, você vai trabalhar com ele no sentido paisagem, no sentido horizontal, vai ter que deitar a folha. Nós vamos precisar de 12 colunas. Dê uma olhadinha ali em cima. As colunas, elas devem ter de 2 a 2 centímetros. E vamos anotar depois, nessas colunas, os títulos das colunas. Como eu fiz com essa folha? Eu coloquei a régua lá em cima e botei um pontinho de 2 em 2 centímetros. Quando eu marquei esses pontinhos, eu então coloquei a régua em pé, na vertical, e fiz as linhas verticais, essas linhas em pé. Já está fazendo? Então, vamos lá, eu vou esperar. Faz lá as suas colunas. Passados os traços das colunas, nós vamos ter que trabalhar e fazer linhas. Cada linha eu deixei com 3 centímetros de altura. Olha a sua esquerda.
Temos marcado aí na folha 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. O que eu fiz novamente? Coloquei a régua em pezinho aqui no canto esquerdo da folha e fui colocando um pontinho de 3 em 3 centímetros. Terminados os pontinhos, eu então deitei a régua, coloquei-a na horizontal, fui lá na esquerda, no pontinho que eu tinha feito e fiz uma linha horizontal. Fui construindo então a tabela. Vou dar um tempinho para você, enquanto você faz as colunas e as linhas. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o DSR, que é o Descanso Semanal Remunerado. Como é que ele funciona? Para nós aqui na folha de pagamento, ele vai incidir sobre as horas extras. E se a pessoa tem insalubridade, também teremos que calcular a insalubridade sobre as horas extras. Então, ela vai ter descanso semanal remunerado sobre as horas extras e sobre a insalubridade sobre as horas extras. O INSS. Todo ano há uma renovação dessa tabela de contribuição. Hoje, ela tem 4 faixas de desconto que vão de 7,5% até 14%. E todo mundo que tem carteira assinada, que é CLT, tem desconto de INSS. O imposto de renda já faz alguns anos que a nossa tabela não é atualizada. Então, o imposto de renda, a sigla pode ser apenas IR, Imposto de Renda, ou IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Além disso, também temos o Vale Transporte, que alguns funcionários optam, outros não. Para os optantes, o desconto é de 6% sobre o salário base. Pronto, você já está com as colunas e as linhas marcadas? Então, vamos lá em cima para o cabeçalho das colunas. Coloque os numerozinhos bem pequenos em cada coluna, de 1 a 12. Estão lá os números? Então, no número 1, você vai escrever salário base. No número 2, insalubridade. Já na coluna 3, horas extras. E você já pode colocar entre parênteses HE. Na 4, insalubridade sobre HE, que são as horas extras. Insalubridade sobre HE. 5, DSR. O que é mesmo DSR? Descanso semanal remunerado. 6, salário família. Para quem mesmo que é o salário família? Para quem tem filhos menores de 14 anos e que o salário não ultrapasse ao teto permitido. Coluna 7, total dos vencimentos. Deu para perceber que eu passei 2 linhas verticais ali, pintei de verde. Você não tem cor, não tem problema, mas deixa marcado, faz mais vezes essa linha vertical aí para essa coluna ficar bem marcada. 8, INSS. 9, imposto de renda. Então, IRRF. 10, vale transporte. Você já pode colocar entre parênteses VT. Coluna 11, total dos descontos. Coluna 12, remuneração final. Qual é o objetivo dessa folha? É nós anotarmos, como aqui no exemplo, os cálculos que nós formos fazendo. O primeiro é o do Alfred. Já temos todos os dados aí. Então, aquela coluna por último maior para as anotações necessárias. Pronto, podemos seguir? Sua folha está pronta? Vamos adiante. Só para lembrar, então, essa simulação, você trabalha no departamento de pessoal de uma empresa e hoje é dia de pagamento. Alguns funcionários irão ao departamento de pessoal pedir explicações, pois acham que o pagamento não está certo. Boa sorte, vamos aos cálculos. O nosso primeiro funcionário é o senhor Alfred.
Busque o respectivo arquivo com o detalhamento da situação dele. Até lá!